Paz de Deus, irmão Isaías. Como vai, irmão? Tudo bem? Você, família? Deixa eu te falar, irmão Isaías. O irmão já está sabendo que vai mudar o nome da CCB? Ela vai mudar o nome para CCM. Ouviu falar isso, irmão? Congregação Cristã Mundial. Outra coisa que eles vão mudar também, irmão, que chegou até mim, é que eles, quando for ordenar alguém, não vai ordenar para ancião, para apóstolo. Já ouviu falar isso também, irmão Isaías? Irmão, vou dizer para o irmão. Eu tenho 48 anos, irmãos, de cooperador. E já há muitos anos não venho concordando com muitas coisas. Até não sou muito bem visto, não, irmão, entre eles, porque muitos ensinamentos eu nem leio na igreja, viu, irmão? Não conheço bem, já fui algumas vezes em São Paulo, mas hoje eu tenho um pouco de receio, sabe, irmão? A gente já ficou mais velho. Eu já tenho quase 72 anos de idade. Agora em julho, dia 30 de julho, eu completo 72 anos de idade. Comecei no atendimento com 23 anos, irmãos. Até agora, pela graça e misericórdia de Deus, estamos aí. Mas então, irmão, não respondeu a minha pergunta, irmão, se é que pode responder. Se eu fiz uma pergunta errada, irmão, me perdoa, mas eu perguntei para o irmão se, quando os irmãos ordenam ancião, tem que ter a promessa. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, sobre uma parte em que nós ouvimos aí na internet, né, irmãos? Não está nada claro, irmãos. Nada ainda nós, aqui pelo menos nós que não somos do ministério, estamos sabendo, né? Mas tem um irmão que diz ser do ministério, diz ser cooperador, né? E ele passou uma parte para o nosso irmão aí que é o fundador da comunidade cristã no Brasil, o nosso irmão Isaías de Francisco Morato. E houve uma conversa ali entre os dois, né? E este irmão, ele acabou ali falando com o irmão Isaías de Francisco Morato, que ele ouviu na reunião, na congregação, os irmãos falando que vai mudar de CCB para CCM, o nome da congregação cristã. Será a Congregação Cristã Mundial. O qual, irmãos, ele também fala nesta parte em que vai mudar também de ancião para apóstolo. O nome ancião não terá mais. Né? O qual este irmão até ressalta, né, que ele não concorda com muitas coisas em que está na congregação. Né? E esse caso aí, irmão, a gente vê por aí, pela internet afora, vários falando esta parte. Cada um tem uma opinião, né, irmãos? E o que a gente fica assim um pouco mais assim, eu mesmo fico perplexo, né? É de uma pessoa sendo do próprio ministério, irmãos, ali dando furo, né, de notícias, né, irmãos? O qual seria até para guardar ali o que se ouve no ministério. Isso se torna o que, irmãos? Dentro da congregação tem as reuniões do ministério que não podem ser vazadas, né? Não, tem certos assuntos que não pode se vazar. E isso daí tem em qualquer lugar, não é só na religião, em empresas, né? Em negócios, em escolas, em clubes e daí por diante, né? Até na nossa própria casa mesmo, quando a gente está com a nossa família, há certos momentos, há certas conversas em que nós não podemos falar para o pessoal de fora. Vai ficar ali entre a família. E se um da família começar a contar para pessoas que não tem nada a ver
da família, irmão, os próprios familiares vão em cima. Pera aí, você está me traindo? Está havendo traição? Né? E, irmãos, não é só esse caso que a gente está vendo aí, não. Há muitos e muitos casos, né? Há muitos e muitos casos. Quais são os casos aí? Tem muitos do ministério, né? Que às vezes, quando sai da reunião do ministério, a notícia em que era para ser colocada no culto online. Vamos pegar uma observação aí. Tinha os cultos online e os irmãos aí na reunião tinha alguma coisa, se vamos supor, vai voltar os cultos online, né? Nós já sabia antes dos irmãos anunciar. Vai voltar os cultos presenciais, perdão. Nós sabia antes dos irmãos anunciarem nos cultos online. Porque alguém já mandava áudio para um grupo, que o grupo mandava para o outro, que o outro tinha pessoas assim próximas a gente, que já colocava aí. E todos já sabiam. Mas até aí os irmãos sabem, né? Que com a internet aí, uma pessoa só falando já se propaga bastante. Tanto as coisas boas como as coisas ruins, irmão. Mas, irmão, o que a gente sempre vê aí, neste momento, olha só o que acontece. Pessoas que são do ministério. Pessoas agora que estão ali praticamente rodeando a comunidade cristã no Brasil. O que dá para perceber isso, né? O nosso irmão Isaías Francisco Morato foi lá, fundou a comunidade cristã no Brasil. Houve as ordenações, né, desta denominação, que também é uma denominação, veja bem, é uma denominação cópia da congregação. Tudo, a liturgia do culto a gente vê aí. O hino do silêncio, né? A gente não vê nada a não ser, né, da congregação. Agora, a CCA, que nós falava aqui que era cópia, a mais cópia do que a comunidade cristã, a CCA já está pegando outro rumo, né? Já está a doutrina deles afrouxando, para a liturgia do culto ser outra, né? Esse dia eu vi no batismo, numa CCA, a pessoa com bateria em cima do púlpito, em nome do Senhor Jesus, um púlpito em nome do Senhor Jesus. Aquilo totalmente, né, acaba até tirando a própria cópia da congregação. É um adereço a mais que eles colocam ali, que é o órgão e em nome do Senhor Jesus, que eles sabem que a igreja tem que ser em nome do Senhor Jesus, não em nome de um pastor, em nome de um profeta, mas em nome do Senhor Jesus. Aí o que acontece? Ficou então aí a comunidade cristã no Brasil sendo a cópia da congregação. Bem, irmãos, se for verdade, veja bem, não estamos afirmando aqui no canal, mas se for verdade, que meu ponto de vista ainda pode demorar bastante, ou que não seja, se for verdade que o nome da congregação mude para CCM, então, irmãos, algumas coisas que copiam da congregação que está no Brasil, fica um pouco diferente então, né? Que aí, vamos supor, por exemplo, o nosso irmão Isaías aí tem cooperador de jovem, cooperador de adulto, diácono, ancião. A mesma coisa da congregação. Ele não colocou o nome, né? Não colocou outros nomes de nada. É a mesma coisa da congregação. Né? Encarregado de orquestra, creio que deve ter instrutor, mesma coisa. Aí a congregação muda aí de ancião para apóstolo. Né? Para apóstolo. O que acontece? Lá fica na comunidade cristã ainda ancião. E aqueles, irmãos, que estão dentro da congregação, veja bem, aqueles que estão dentro da congregação, que querem ser ancião, vão correr tudo para a comunidade cristã. Vocês sabiam? Irmãos, é claro isso daí, é notório, irmão, é o certo. Veja bem, a congregação, o cargo almejado de ancião dentro da congregação é um cargo, sabe, é o cargo máximo. É um cargo almejado por todos os cooperadores, irmãos. Por todos os cooperadores. Às vezes, um cooperador de jovem que ainda acha que ele vai para cooperador de adulto e depois para ancião, às vezes ele acaba indo diretamente com o operador de jovem. Às vezes o músico que senta ali acaba indo diretamente para o ancião. Né? Os cooperadores de jovens
que eu vou falar para vocês. Isso daí é notório, todos têm que saber. Os cooperadores de jovem que dão problema na igreja. Mas como assim, irmão Paulo? Problema? Não é um problema, irmão, de dar mau testemunho, não. Mas tem cooperador de jovem, irmãos, que ali excede um pouco a liturgia do culto. Por exemplo, começa um culto às 3 horas da tarde e vai acabar às 5h30. 2 horas e meia de culto. E o nosso horário é 5h30. 5h30 já estourando o horário. É isso mesmo, irmão. Tinha uma comum que o culto começava às 3 horas da tarde. O dia de ensaio a gente só tinha 40 minutos tocando no ensaio. Por quê? O cooperador de jovem extrapolava, irmãos, o horário. De vez em ficar 1h30, ele já ia para 2h10, 15. E isso daí é contra a doutrina. E quando há contra a doutrina, que os irmãos vão lá, pegam ele e corrigem, eles acham que os irmãos estão ali perseguindo, irmãos. Mas não, irmão, tem que ter doutrina. Tem que ter doutrina. Teve um culto que eu congreguei, irmão, vou falar uma coisa para vocês. O culto foi acabar às 10h30 da noite. Se falasse para mim eu não acreditava, mas eu estava no culto. O cooperador, assim que acabou o culto, né, eu congregava bastante com esse cooperador. O cooperador chegou para mim e falou: irmão Paulo, daqui a pouco os anciãos estão me ligando, porque alguém vai me entregar. Ele acabou de falar, o telefone tocou. O ancião ligando para ele. Ele falou: já me entregaram. Eu falei: com razão, irmãos. Porque a visita que veio, teve um irmão lá que se passou por diácono e não era diácono. E mesmo se fosse diácono, era para o irmão ali que deu a liberdade para ler a palavra, perceber que diácono nenhum ultrapassa do testemunho. Diácono nenhum faz aquela baderna. Irmãos, é baderna que fizeram dentro da casa do Senhor. Irmãos, estão querendo mudar tudo a doutrina da congregação. Irmãos, o irmão falou aí para o nosso irmão Francisco Morato, Isaías, segundo ele perguntou assim, olha só a linha de raciocínio. Irmão, eu queria fazer uma pergunta para você, irmão Isaías. Pode falar, meu irmão. Para ser ancião na comunidade cristã, precisa ter o dom da promessa? O dom de novas línguas? Aí o irmão responde do outro lado: não, irmão, aqui não precisa. Aqui não precisa. Mas, assim, tem a doutrina da comunidade cristã, para quem quer ser ancião lá, tal. Não precisa. Já na congregação, pelo em que eu tô sabendo desde quando eu era criança, não sei se mudou, se vai mudar, mas para a pessoa, vamos supor, um cooperador. O cooperador precisa ser selado com a promessa do Espírito Santo para ser ancião. E às vezes dizem que a pessoa não vai para ancião porque não tem a promessa. Aí fica uma coisa meia forçada. O irmão ali está no pé de Cristo para que Deus cele com a promessa do Espírito Santo para que ele vá para o cargo de ancião. E Deus não sela uma pessoa para ele ter cargo, para ele ser bem visto. Ele sela a pessoa porque tem muitos que não são selados, irmãos, que eles conseguem passar a prova. Mas tem muitos que precisam desse consolo de dom de novas línguas para que ele passe a sua prova. E isso foi falado pelos antigos, irmãos. Só que, assim, esses cooperadores em que estão ali na congregação, eu vou falar sinceramente, irmãos, esses cooperadores que estão na congregação que está no Brasil, que estão há 20, 30, 40, 50 anos de cooperador e não foram para ancião, e almejam ir para ancião, e que estão ali, né, certo? Chega um certo momento da vida dele ali, que ele não está mais ali servindo a Deus de sincero coração, sentindo Deus. Ele está ali querendo status. Não, o meu companheiro foi para cooperador, ele já é ancião. Essa leva de ancião, meu companheiro lá, companheiro que eu digo, os que, né, foram levantados junto de cooperador. Essa leva que teve, ele foi para ancião. Eu também quero ir. Por quê? Aí os irmãos veem que a pessoa ali excede um pouco o culto, não respeita, né, a doutrina, os irmãos deixam na geladeira. Quando vai apresentar lá para ancião, os irmãos falam: não, esse daí, ele, se for para ancião, ele vai complicar aqui, vai engrossar o caldo.
Porque se não obedece como cooperador de jovem, não obedece como cooperador de adulto, não vai obedecer como um ancião. O que acontece na congregação é isso, irmão. Isso tudo é almejar o episcopado, irmãos. O episcopado. Eu acho lindo quando eu vejo um cooperador de jovem, que esse cooperador de jovem tem 35 anos, 40. O meu cooperador de jovem, e o senhor recolheu ele já há uns anos atrás. Eu fiz até uma homenagem para ele. Ele tinha 35 anos de cooperador de jovem. E ele falava para mim: os irmãos anciães nunca vai me colocar como cooperador de adulto e nem como ancião. Porque um dia ele deu banana para os anciães. O que acontece? Os anciãos já cortaram ele. Mas ele falou para mim: irmão Paulo, guarde isso com você. Eu estou aqui, eu tenho o prazer de pegar essas 4 gerações de criança. Que uma das gerações foi você. Que agora tem seus filhos, os filhos vai ter os netos. Eu peguei 4 gerações de criança. E eu estou aqui para servir a Deus. Não estou aqui por causa de ministério. Quer tirar meu ministério amanhã? Tire. Mas eu vou ficar servindo a Deus em espírito e em verdade dentro da congregação que está no Brasil. Irmãos, muitos estão ali por causa de status, ministério, sabe, panelinha. Mas, irmãos, aqueles que você vê que está ali servindo a Deus em espírito e em verdade, irmão, permanece na casa do Senhor. Agora, aqueles que estão para querer status, querer ministério, eu sou irmão de visita, vou tocar violão lá na visita, um dia eu vou ser cooperador, um dia eu vou ser isso, e de repente não é, irmãos, ele sai da congregação, né? Começa a jogar pedra na congregação, começa a falar mal de quem? Eles não falam mal dos cooperadores de jovens, vão falar mal dos anciãos. E quanto mais o ancião for mais conhecido, for mais antigo e tiver mais em destaque, aí é que fica aí terrível, né? Como nossos irmãos aí né, do Brasil, aí, os mais antigos. Aí que é. Né? Às vezes a pessoa mora lá no Piauí, bem naqueles cantos lá onde Judas perdeu a bota. Mas ele vai falar mal, não é dos anciãos de lá, ele vai falar mal dos anciãos da Central de São Paulo. Vai falar mal, porque está em destaque. Né? Às vezes o irmão lá, o ancião lá, passa uma prova tremenda, né, com ele. Ele vai falar mal lá. Porque lá também os irmãos não conhecem muito os anciãos. Ele vai falar mal do destaque, do que apareceu no culto online, do que todo mundo conhece, todo mundo vê. Entendeu, irmãos? Este irmão, então, ligou para o nosso irmão Isaías de Francisco Morato, dizendo que a congregação vai mudar de nome, de Congregação Cristã no Brasil para a Congregação Cristã Mundial. Eu quero crer, irmãos, se isso acontecer, é pelo motivo da Congregação Cristã no Brasil ter em outros países mais igrejas. Para quando a gente for falar uma igreja lá, vamos supor, Congregação Cristã CCI, na Itália, CCI, Congregação Cristã na Itália, Congregação Cristã na Argentina, CCA, que vai bater a mesma sigla com a Congregação Cristã Apostólica, né? Que é do nosso irmão Samuel Trevisan. No Chile, né? Seria CCC. E aí vai ele, irmão. Aquele que der que nem Bolívia, vai ser CCB, né? O que der a letra B, vai ser CCB. O que não der a letra B, vai ser outro nome. Aí os irmãos acham o quê? Deve ter achado que neste, né, envolto aí, deveria, assim, ser mundial, porque quando se falar uma sigla, vai falar o CCM. Congregação Cristã Mundial. CCM. Né? Aí, irmãos, o que acontece? Aí cada país vai levar o CCM, Congregação Cristã Mundial. Congregação Cristã Mundial. Pode ser aonde for, em qualquer país, vai ser CCM. Isso é o jeito em que, se a pessoa apareceu aí como cooperador, estava na reunião e ouviu, né, o irmão Isaías não iria colocar aí o áudio dele à toa. Não iria colocar. Né, falando que era da congregação que está no Brasil. Né? O que nós não estamos afirmando isso, mas estamos falando essa parte sobre aqueles, irmãos, que é cooperador e que às vezes fica chateado por qualquer motivo. Não estou falando que é o caso desse irmão, nem conheço este irmão.
Tanto que o irmão aí omitiu a cidade onde ele mora, omitiu o nome. Tá certo ele. O irmão Isaías fez certo, né? Ah, eu não ponho o meu áudio no ar aí, mas não coloca o meu nome. Mas as pessoas que moram próximo vai conhecer o nome deste cooperador. Vai conhecer ele, quem é ele. E o Ministério da região não é besta, vai saber. Mas só não colocou o nome. Mas veja bem, irmão, que coisa, né? Eu estou falando desses cooperadores em que estão ali só para subir, para ancião. Aí o cooperador, eu quero ser o diácono, né? É a mesma coisa do encarregado local. Logicamente que um dia ele pensa, ele fala que não, mas o homem ele pensa ser encarregado regional, né? Encarregado regional. O cooperador de jovens sonha ser cooperador. Não, um dia eu vou ter uma igreja, né? Fixa ali, uma igreja em que eu atendo culto à noite. Tem bastante irmão aí, irmão, que é cooperador de adulto. E o ancião congrega todo culto na igreja e não deixa ele atender culto. Teve um cooperador uma vez, eu não vou falar o estado, né? O cooperador chegou para mim e falou, irmão Paulo, o ancião que atende a minha comum lá não deixa eu atender culto. Só ele que atende. E uma coisa, irmão Paulo, o irmão tem uma saúde de ferro, ele não fica doente nem um dia para me atender o culto. Eu falei, ô irmão, pelo amor de Deus, isso é pecado você falar isso. Não, irmão Paulo, mas eu quero atender culto. Mas, irmão, existem muitos cooperadores que estão nessa mesma fase aí, irmãos. Mas os irmãos, quer atender o culto? Quer atender o culto. Deus colocou no ministério? Colocou, né? Às vezes o irmão quer servir a Deus. Mas o irmão do outro lado vê que ele está congregando, está firme em Deus. E ele está servindo um Deus maravilhoso e que nós servimos, né, irmãos? Onde a congregação contém a graça maravilhosa. Contém. E nós sentimos Deus. Né? Mas tem essas diferenças, irmão. Essas diferenças nós temos que deixar de lado. Porque é o homem, irmão. O ser humano é assim mesmo. O ser humano, quanto mais tem, mais quer. Isso tanto na parte, né, material ali, dinheiro, finanças, quanto posição, irmãos. Aquele que servir a Deus, irmão, em espírito e em verdade, não vai, irmão, deixar a igreja por nada. O irmão aí já andou fazendo a pergunta para o nosso irmão Isaías de Francisco Morato, se lá para ser ancião, olha só, ele é cooperador, precisa então do dom de língua. Aí vocês resumem aí o que vocês acham, né? Lembrando, me passaram esse vídeo do servo de Deus, eu achei estranho e ao mesmo tempo, né, eu raciocinei logo, como nós vamos raciocinar. Como eu digo, cada país tem uma sigla de igreja. Eu creio que o Braz, se for fazer isso, vai colocar CCM, que é mundial, né? Conexão Cristã Mundial, que é para colocar a placa em todas as igrejas. Mas nós sempre vamos falar aí que é CCB, né? Que nós estamos no Brasil, a gente vai acabar falando, CCB, CCB. Vamos para outro lado fora, quando vê uma mundial lá, então é mundial, é a mesma coisa da congregação. Não é CCI, CCA, CCE, CCO, CCU, né, irmãos? Aí pega do A, E, I, O, U, né? CCI, Congregação Cristã na Inglaterra, Congregação Cristã na Itália, e aí vai indo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, irmão, eu não vou colocar o áudio desse irmão, que ele mandou para o canal do nosso irmão Isaías, mas ele fala muitas coisas, irmãos, em que ele não deveria, da minha opinião, né? Não deveria. Ele simplesmente ele chega ali, marca o encontro com o irmão Isaías aí, e ele conversa como todos conversam aí satisfação. Mas não falar assim, né? Porque devemos cuspir para cima, irmãos. A pessoa se alimentou ali vários anos, levantou, Deus usou com a palavra, falou com a irmandade, e de uma hora para outra, ninguém me coloca para ancião porque estão com perseguição, vamos dizer aí, né? Que a pessoa não segue a risca. Irmãos, olha só, eu tenho 35 anos de graça, 45 dentro da congregação. Eu nunca, antigamente era melhor, que antigamente era revelado por Deus, e a gente quando falava assim,
Irmãos, vai ser levantado o cooperador de adulto dessa igreja. A gente ficava procurando saber quem era. Gente, quem vai ser? Quem vai ser? Ai, que legal. Imagine a gente saber que vai ser uma pessoa que a gente nunca, né? E Deus pegava aquele quietinho ali do banco, aquele que não se aparecia, mas nós via que tinha um dom de Deus. Hoje não. Hoje quando fala, ó, tá precisando de um cooperador nessa igreja. Aí você já sabe quem é. Que tem aqueles que estão ali, né? Lambendo bota. Eles têm um negócio assim de fazendo currículo, né? Que usam muito. Porque, irmão, não adianta. A congregação cristã no Brasil é muito almejado. O seu episcopado, irmãos. É muito almejado. Deve ser muito bom servir a Deus ali, presidir o culto. Deve ser muito bom, porque todo mundo quer. Né, irmãos? Todo mundo quer. O que vocês acham sobre isso, irmãos? Deixe o joinha de vocês, a opinião. Lembrando que eu não estou associando esta parte a este irmão que mandou o áudio para o nosso irmão Isaías. Mas, irmãos, o que acontece na congregação é isso. E às vezes vem uma pessoa dessa falando na internet aí e dá a entender em que a congregação está em decadência, se degradando. Mas não, irmãos. Aí é uma doutrina em que não querem seguir, né? Não querem seguir, querem fazer do mesmo jeito. E os irmãos futuramente às vezes precisa até de um ancião para aquela igreja, e aquele irmão é cooperador de adulto, está com a igreja, mas pelo aquele irmão não obedecer, não fazer conforme, irmão, é 1h30 só. Tem irmão que acaba o culto sendo cooperador, vai para casa dos outros, fazer visita, e ali vira madrugada, dá caso de polícia, dá isso, dá aquilo. Irmão, são esses em que acaba até denegrindo a obra de Deus, que essa obra é maravilhosa, irmãos. Deus fala com a sua irmandade. E às vezes por causa de um cooperador. E tem também aquele cooperador que não liga para os irmãos, não liga para a igreja. Tem igreja se esvaziando. Tem comuns, eu falo igreja não, comum se esvaziando, porque o cooperador bate na irmandade, bate em palavra, bate em gesto, e estão indo para outras comuns. No bairro tem 1,5 km, né? Aqui no Paraná tem isso, tem uma igreja aqui, 1,5 km tem outra. A irmandade vai congregar onde ele vê Deus falando, onde ele vê o gelo ali. Que às vezes a igreja está doente, está gelada, irmãos. A irmandade corre mesmo. A irmandade quer sentir Deus. Estamos num tempo em que nós temos que sentir Deus, irmãos. Não temos que brincar de ser crente. Ir para a igreja para fazer de clube, para querer ser membro, né? Nós temos que servir a Deus, respeitar a verdade, e acabou, irmãos. O que vocês acham? Deixa, irmãos, o comentário de vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.